Queridos cursistas, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui novamente para o nosso módulo 5. É o nosso último módulo desse curso de baixa visão. Neste módulo 5, nós vamos ter para vocês as adaptações e materiais utilizados, né, com o aluno, com pessoas de baixa visão. Como vocês já me conhecem, eu sou uma mulher de cabelos e olhos castanhos, cabelo à altura do ombro, abaixo do ombro, já cresceu um pouquinho, e estou com uma blusa branca, com uma golinha alta e uma rendinha, né? E estou no ambiente, meu ambiente é uma sala de casa, com o fundo, uma parede branca. Estamos aqui, então, reunidos, eu e Karina, para que possamos finalizar o nosso curso, e espero que vocês tenham aproveitado bastante, tá bom? Esse curso, estamos juntos aí com a plataforma Diálogos em Educação Especial, e quero agradecer muito a oportunidade, e espero que vocês aproveitem mais este módulo, todos os materiais que foram postados, né, e todas as nossas indicações, para todas as nossas experiências que foram relatadas, que auxiliem vocês bastante. Então, nós podemos começar o nosso módulo com o primeiro slide, que é o módulo Baixa Visão, Adaptações e Materiais. Só um minutinho, colocar aqui isso. Porque nós vimos, né, durante esses módulos, que a grande complexidade, né, de trabalhar com o deficiente de baixa visão, ele é muito grande e traz muitas dificuldades. Os professores sentem muitas dificuldades na hora de atender esse aluno, a toda a condição que esse aluno traz. E nós temos, né, nesse módulo agora, as adaptações e algumas dicas também que são bem simples e que fazem com que nosso aluno, nosso professor, diante deste aluno, tenha uma compreensão melhor, tá? Então, nós vamos dar essas dicas e vamos ficar bem atentos. Pode continuar. E como toda criança com PCD, todas as pessoas, né, com PCDs, e especialmente o nosso aluno com baixa visão, eles sempre oscila, né? É importante conhecer o aluno, né, as oscilações de condições visual que ele tem, para que, dependendo desses fatores naturais do ambiente, recurso, seja, né, esteja dentro do planejamento e da organização do trabalho pedagógico. Então, é muito importante conhecer esse aluno, como ele funciona, né, para a gente poder fazer as adaptações e utilizar os materiais no nosso dia a dia para esse aluno. A criança precisa ser atuante nesse processo de aprendizagem, né, ser produtiva. E como que eu consigo, né, que essa criança seja atuante? Eu tenho que proporcionar a ele condições, né, usando a melhor forma a visão, o resíduo visual que ele tem. Então, eu preciso saber que resíduo visual que ele tem, para eu dar essas condições e para auxiliar
nas adaptações com este aluno. Vamos seguir. Então, nós temos, quando eu falo adaptações, não são adaptações só direcionadas às atividades, né, que a criança faz impressa, que o aluno faz junto com a turma, mas são adaptações pontuais que vão favorecer que essa criança seja incluída. Né? Nós temos aqui a iluminação. É uma adaptação muito importante a ser observadas, né, no ambiente de sala de aula, e pensar, né, nas escadas, nas entradas. Então, essa iluminação mesmo da luz natural ou da luz, né, da artificial, das lâmpadas, onde estão colocadas, os ambientes, né, que a gente às vezes passa desapercebido pelos ambientes e não tem essa noção. Então, é muito importante a gente começar a observar o caminho que esse aluno faz, né, dentro do ambiente escolar, esse caminho, se está bem iluminado para ele, para nós pode ser que sim, mas para ele não, né? Posicionar esse aluno, né, de forma que a claridade não fique diretamente aos seus olhos. Essas adaptações a gente pode fazer junto com o aluno, perguntando para ele, né, a assistência também que o aluno, o auxílio que o aluno traz para nós. Então, perguntar para ele se o local está adequado, se está batendo muita luminosidade ou falta da luminosidade. Então, são adaptações que podem ser construídas com este aluno, né, perguntando a ele mesmo, aquilo que traz mais conforto para ele. Seguindo, nós temos também, o que eu disse, né, como que está a luz lateral, a luz frontal, se está nos olhos, se está pouca iluminação, olhar se há reflexo, desculpem, olhar se há reflexo na lousa, na tela do computador. Isso tudo são pequenos detalhes que dificultam, e que se a gente observar e agir, né, adaptar, ele se torna mais visível, mais adequado para esse aluno. Então, evitar, né, essas superfícies muito polidas, brilhantes, né? Então, nós temos esse olhar bem específico para o aluno, para ele e com o apoio dele. É muito importante. Podemos prosseguir. O aumento, né, desse contraste favorece a percepção visual, contraste que nós falamos há pouco, né, esse contraste todo em relação à iluminação, em relação ao reflexo, né, que tem. Então, na lousa, principalmente, né, nas lousas brancas, nós temos que escrever com canetas pretas, né, e já nas escuras optar pelo giz branco. Então, nós temos que ter também esse contraste na iluminação, na lousa, né, sublinhar o texto com outra cor para destacar palavras ou frases. Então, nós temos que ter esse cuidado, verificar se está bem limpa a lousa, né, porque se ela está mal apagada, isso pode refletir, né, uma letra sobreposta a outra, pode confundir esse aluno, dificultar, né, a visão dele. Então, são essas adaptações simples, né, que nós podemos fazer no dia a dia,
é só ficarmos atentos a este modelo, né, de adaptação. Na leitura e na escrita, né, o que nós podemos adaptar, né, o material do aluno, nós já dissemos, né, em alguns módulos também, nós estamos, né, falando, desde o primeiro módulo, sobre o auxílio, a adaptação dos alunos. Então, na leitura e na escrita, nós precisamos, né, cadernos com pauta bem escura, ou até mesmo reforçar com a caneta, né, a pauta do caderno desse aluno, solicitar, né, a família também o auxílio, avaliar se é preciso aumentar o espaço aí nessas pautas, né, linha dupla, ao invés de marcar a pauta que já vem, né, no caderno, a gente colocar de duas em duas, né, para ficar mais amplo, pensar na preferência, né, da pauta, uma folha, formato paisagem, escrever palavras em uma linha. Então, são vários tipos que a gente, por isso que é importante ter essa conversa com esse aluno, com essa pessoa com baixa visão, para que ela consiga, ela dizer qual o melhor funcionamento para ela. Recomendar o uso de caneta, né, esferográfica, ou de ponta porosa, preta, lápis 4B, 6B, esses são os materiais recomendáveis, porque ele tem, o grafite dele é mais escuro, né, não deixa borrão, né, borrachas adequadas, elas não deixam, elas apagam, né, de maneira assim, sem deixar esse borrão, que deixando o borrão, escrevendo novamente por cima, né, como na lousa, ele traz também um prejuízo muito grande, né, ele dificulta, e desenvolver o material, né, todo com fonte negrito, a fonte maior, né, testar o uso do acetato amarelo sobre as páginas, porque a página branca, né, ela retém muita luminosidade, então ela atrai a luminosidade, ela dificulta, de repente uma lâmina, né, do acetato amarelo, aquilo ajuda, ou então mesmo imprimir, que a impressão seja numa folha colorida, em preto, né, a escrita em preto, a impressão numa folha colorida, para que ele tenha, né, maior visibilidade. Podemos? Em cópias, né, entregar ao aluno com baixa visão as cópias xerocadas e papel colorido, foi a que eu disse agora, né, e em negrito, para facilitar também a visualização. Cores, né, como nós vamos fazer as adaptações aí em relação às cores, né, ela varia caso a caso, então as cores mais fortes são percebidas com mais facilidades, né, nós temos aí um disco de cores, então as cores mais fortes, elas são percebidas com maior facilidade, então a gente procura utilizar essas cores mais fortes para que tenha maior visibilidade. Contornar as imagens, né, de mapas, auxilia muito, né, formas geométricas, figuras, então esse material, ele sendo contornado com uma caneta preta, né, ele ajuda demais também, fica mais visível. Então, nós temos todos esses recursos, né, pequenos recursos para trazer para o dia a dia da pessoa com deficiência, né, visual, no caso aqui, a baixa visão. Trazer recursos alternativos que destaquem relevo,
os detalhes que não podem ser percebidos através de cores. Então, eu tenho ali um mapa, eu quero colocar, né, ali no mapa, evidenciar, vamos supor, a região sudeste, né, que a nossa aqui. Então, eu coloco ali em relevo a região sudeste, né, no mapa ali, na atividade dela. Pode ser, a gente pode usar aquela colinha relevo, né, bisnaguinha, colocar colar o barbante em volta da região sudeste, caracterizando cada estado, né? Então, são esses detalhes que nós temos que estar atentos também. Podemos continuar. O tamanho das fontes e das imagens. A posição, né? Então, aqui nós temos a posição. Então, encontrar, né, com a criança a distância ideal da lousa. Então, é com ela. A conversa com ela. Olha, aqui você está bom para você, vamos estar mais próximo, temos que estar atentos a essas questões. Então, isso tudo é feito ali na hora com o aluno, né? A deixá-lo aproximar o material de leitura para perto dos olhos, isso não prejudica a visão. Então, nós podemos utilizar prancha inclinada. Por quê? Porque ela, ao invés de ficar, né, a folha ou o material na mesa, ela aproxima, ao invés da criança baixar a cabeça, né, para poder aproximar-se do material, a prancha, ela eleva, ela é inclinada, ela eleva um pouco, né, então, a posição, a criança pode continuar na posição, né, dela, de maior conforto, sem precisar ficar baixando, e a prancha traz esse auxílio muito bom, ajuda demais, né, esse posicionamento e postura. Permitir que ela movimente sua cabeça, buscando a posição que mais favorece, né, o seu campo visual. Então, às vezes, a criança, ela está movimentando bastante a cabeça, então ela faz esse movimento para buscar mesmo esse campo visual dela. Então, nós temos que deixar, porque ela vai encontrar esse campo visual dela. Não ficar corrigindo, né? Ai, olha direito, senta a postura. Então, se você percebe que você colocou a prancha inclinada, que você tem, que ela continua, é porque ela está buscando realmente o campo visual, né? Então, conversando ali nesse momento, e até a hora que ela encontrar, né, o campo visual dela, ela vai se sentir confortável. O tipo e tamanho de letra, né, uso de fontes sem serifa, nós falamos isso muito no módulo, em um dos módulos, né, ele trouxe detalhadamente, né, toda a utilização de fonte sem serifa, né, aquelas letras bordadinhas, né, então, a mais indicada é a Arial Verdana, optar pela letra de imprensa maiúscula, né, para que ele visualize melhor, a cursiva para ele também dificulta, é um dificultador, e apresentar o texto, fontes gradativas de aumento, né, para descobrir também qual o ideal para aquela criança. Porque nós temos, e os recursos de adaptações, eles não são fixos, nós temos que entender isso. Ele diverge de pessoa para pessoa. Então, para que isso, né, nós colocamos aqui, por exemplo, o tamanho da fonte, são coisas que são básicas, né, eu não vou colocar uma fonte serifada que vai dificultar, isso eu sei, então eu vou usar uma Arial, mas o tamanho da fonte, para prova, para material de uso coletivo, né, eu vou me organizar
com ele. Olha, tamanho 24, tamanho 20. Então, isso tudo facilita também, gente, na construção, né, do PEI, do PDI, da criança. Então, eu conheço, então eu vou detalhar ali naquele PDI, na construção desse PDI, a individualidade dessa criança. Então, vamos dizer assim, esse pré-diagnóstico, né, saber tamanho de fonte, com a criança, tamanho de fonte, a letra. Então, tudo isso nós fazemos uma avaliação antecipada e, a partir dessa avaliação, as adaptações, elas são organizadas de maneira a contemplar mesmo a cada criança, a cada individualidade de cada aluno. Agora vamos falar, né, um pouquinho, né, dos recursos que nós falamos das adaptações, voltou? Das adaptações do dia a dia, né, aquelas mais simples. Então, nós vamos conhecer um pouquinho, né, sobre as principais patologias, né, e o que nós podemos utilizar de recurso. Então, nós temos aqui a catarata, né, a diminuição difusa de uma resolução da imagem, e o que nós podemos, né, utilizar de recurso? É o controle dessa iluminação, aumento do contraste, as pequenas ampliações, né, da imagem pode melhorar a resposta visual em alguns casos. É o que eu acabei de dizer, né? Vamos conhecer a criança, ver o que ela necessita mesmo de adaptação, o que é mais confortável para ela, às vezes o que é para ela não é para o outro, então por isso nós temos que fazer esse levantamento, esse diagnóstico prévio, né, para assim podermos ter as adaptações e o atendimento dessa criança com mais eficiência. Escotomia, que é a mancha, né, negra no centro do campo da visão, e nós temos o que nós podemos, né, aqui vem as principais patologias, né, e distúrbio de cores, doença de Stargardt, lesões nas vias ópticas, então algumas patologias, né, que referente a essa escotomia. E para auxílio, né, recursos diante dessa patologia, nós podemos ampliar a imagem, o contraste, adequar a iluminação, posição do olhar, né, a cabeça, né, os bons campos visuais, buscar, né, áreas de bons campos visuais desta criança. E junto a ela, com certeza. O acolhimento aqui, vamos lá, encolhimento do campo visual periférico, de um lado e um quadrante ou geral. Então, nós temos a imagem aí para nos auxiliar, né, ao reconhecimento, e a patologia, né, as principais patologias desse encolhimento do campo visual é o glaucoma, a retinose pigmentar, as doenças neurológicas. Então, o que nós podemos, né, utilizar de recurso para essa melhora? É melhorar também a iluminação, o contraste, condensar as imagens, deslocar a imagem no campo visual. Então, eu também posso deslocar, né, essa imagem para o campo visual. Tanto a criança, ela pode se movimentar para encontrar o campo visual dela, como eu posso movimentar a imagem e com ela, né, ela
junto, colocar para ela onde fica melhor. Então, nós temos essas opções também. Podemos seguir. Algumas orientações aqui nós temos para vocês, professores, né, estarem atentos, estarem colocando em prática, né, porque eu acredito que é difícil no início, não é fácil mesmo, mas a partir do momento que você começa a adaptar, começa a observar, ter esse olhar para a criança, nessa percepção bem individual, tudo se torna mais possível, mais viável, o professor tem mais condições, então precisa das orientações, sim, precisam que ele tenha uma prática diária dessa didática, né, de adaptações e utilizá-las sempre, sempre. Então, nós temos aqui algumas orientações, né? Encorajar a criança a conhecer o espaço da sala de aula, isso é importantíssimo, né? O espaço da sala, o espaço da escola, né? Porque nós não sabemos qual o grau, né, dessa criança de baixa visão, se ela tem um grau bem intenso, né, que dificulta muito mesmo a visão, não chega a ser uma cegueira, mas ela tem dificuldade, então vamos trazer essa criança o espaço, né, em que ela vai conviver, que ela tenha esse conhecimento até mesmo para a autonomia dessa criança, a busca dessa autonomia para ela e para ela se sentir mais ambientalizada. Organizar a informação no quadro, em folhas de exercício. Então, vou organizar a informação. Eu vou colocar, né, no quadro, se for a informação no quadro para ela, como se fosse uma rotina, né, o que vai acontecer, ou então grifar umas partes, né, importantes da matéria que você vai estar colocando nesse dia, você vai estar trabalhando nesse dia, então isso é muito importante. Entregar antecipadamente impresso, né, ou em formato digital, esse material para essa criança, com todas as adaptações necessárias a ela, ou seja, a fonte, ou seja, no papel colorido, né? Você já fez essa busca, esse diagnóstico antecipado com ela, então você já sabe, né, quais são as adaptações que é mais confortável para esse aluno. Proporcionar um tempo extra para realizar as atividades e provas, né, porque ele tem mais dificuldade nessa leitura, não tem uma leitura tão dinâmica, mesmo você ampliando, às vezes, né, a fonte, mas ela ainda tem alguma dificuldade, né, de achar o foco, o campo visual, então, isso também, né, esse tempo aí que ela precisa, essa necessidade também faz parte dessa adaptação para esse aluno. Pedir para que um colega copie as atividades passadas em classe, ou carbono, ou xerocar, né? Às vezes eu tenho um aluno lá que tem uma escrita muito boa, né? Eu posso xerocar para que ela tenha esse acesso, ou eu posso já trazer, né, que é o ideal, né, já
ditado, amplia, né? Você faz para o aluno típico, né? Os alunos, para ele você já coloca ali, já muda a fonte, já traz impresso, mas se não for, né? Porque nós temos também que trabalhar com o ideal, né? O funcional, o ideal, ou aquele que a gente consegue fazer ali né, no momento, então as adaptações é isso mesmo. Então, se eu não conseguir, né, não tive aí condições de trazer ele impresso na letra, né, foi um trabalho assim que surgiu, que a gente sabe, né, que surgiu em um momento, despertou ao professor, né, essa parte, e não conseguiu adaptar antes, então nós temos essas formas de poder auxiliar e ajudar também. Organizar os arquivos e áudio, vídeo por disciplina, em blocos de conteúdo, em pastas, né, de fácil localização, principalmente no tablet, no computador, né, os alunos que já fazem uso do tablet, então já ter um arquivo já preparado para aquela criança, porque na hora do uso fica muito mais fácil, mais ágil. Desculpa. Audiodescrição, né? Você ler a figura, às vezes não não teve como, né? Adaptar essa imagem do livro didático, né? Mas mesmo assim a criança utilizando, né, a lupa, ou às vezes não faz uso, né, desse recurso, esqueceu em casa, alguma coisa assim. Então, fazer a audiodescrição dessa imagem, né, que está no livro, que está na atividade que você tem ministrado nesse dia da sua aula. Optar por gravura simples, né, com poucos detalhes, contrastes intensos, cores vivas, conforme, né, eu disse há pouco, contornos bem definidos, expressar-se verbalmente com o estudante, é o que eu tenho falado aqui, muito importante, né, expressar verbalmente, com ele, para ele, próximo a ele, buscando, né, com ele, as melhores opções para o conforto dele. Dirigir-se sempre a ele pelo nome e evite advérbios de lugar, como aqui, ali. Então, chamá-lo pelo nome, principalmente alunos que eles têm um monitor, um acompanhante, né, na sala de aula. É muito comum os professores dirigir-se à pessoa, né, que está acompanhando essa criança, que está fazendo ali o monitoramento dessa criança, mas não. O professor, ele tem que dirigir-se ao aluno. Então, qualquer de atividade é explicar para o aluno. O monitor vai estar ali do lado, né, e ele vai ouvir, né, a explicação do professor e depois passar para o aluno aquilo que ele tiver dúvida. Né? Isso, a criança, o aluno, ele se sente, né, interagido, tem essa adaptação, essa acessibilidade para que ele fique mais próximo, né, do contato com o professor, que é importante também, essa referência, porque o professor, ele tem que ser a referência desse aluno na sala de aula, e é ele é a referência de todos os outros, né? Então, ele é referência desse aluno, e não o monitor que está ali do lado. Então, sempre dirigir-se a ele, as atividades ser entregue a ele, né, pelo professor, para promover toda essa dinâmica
de inclusão na sala de aula. Porque se eu me dirijo só ao monitor, só a pessoa que acompanha aquele aluno, eu estou, de certa forma, não estou sendo inclusivo, eu estou sendo exclusivo, porque o foco ali está sendo o monitor e não o aluno. Então, nós temos que ter essa percepção também, esse cuidado, e os advérbios, né, que fala como aqui, ali. Não, eu tenho que estar mostrando para ele o que é aqui, então é nesse ambiente, nesse local, e ali, eu vou levá-lo, né, para perceber onde que é o ali. Ali para ele pode ser em tantos lugares, né, eu posso apontar, o campo visual dele não está direcionado aonde eu estou apontando, então ele fica perdido da mesma forma. Então, ter esse conhecimento, né, essa percepção é muito importante dessas adaptações, para a autonomia desse aluno, para que ele seja incluído dentro, né, do ambiente escolar. Promover uma aula dinâmica que intercala, que aí você faça esse intercale, né, a cópia do quadro, leitura, ditado, atividades individuais, em grupo, reduzindo a fadiga visual. Então, eu não posso ter uma aula, né, somente expositiva, ou então todas as aulas, né, as minhas aulas são com cópia do quadro, com muita leitura, então eu tenho que estar intercalando, porque isso traz uma fadiga visual para esse aluno de baixa visão. Então, eu tenho que estar atento, muito atento a esses detalhes importantes e que são bem pontuais e bem assertivos para esse aluno, para que ele tenha um bom desempenho, porque tudo isso também, todas essas adaptações, ela trazem, né, como eu vou dizer, muito conhecimento para esse aluno, ajuda no desenvolvimento dele, trazem muito desenvolvimento para ele, auxiliam, né, nesse desenvolvimento. Porque as barreiras, quando esse aluno, todos os dias, né, tem uma barreira dessa proporção, né, todos os dias, toda hora, uma barreira de letra, uma barreira de cores, uma barreira da dinâmica da aula, do dia a dia. Então, são barreiras que ele tem que estar quebrando toda hora, todas as vezes, todos os dias, e dificulta e não facilita esse desenvolvimento desse aluno. Então, nós temos que, diante, né, de toda essa nossa conversa, toda essa nossa discussão desde o primeiro módulo, né, a gente tem que chegar à conclusão, né, que as adaptações mudam essa realidade dessa pessoa com deficiência. Então, são adaptações que nós temos que ter cuidado, que nós temos que ter atenção, tem que ser observado todos os dias dentro de sala de aula, tem que ser conversado com essa pessoa, com esse aluno com a deficiência, temos que trazer a eles todo o conforto, né, procurar junto a ele como é a sua funcionalidade, como ele funciona melhor. Partindo daí, tudo fica mais acessível, mais tranquilo, a relação professor-aluno,
turma, a relação de aprendizagem desse aluno também flui melhor, né? Tem muitas coisas, né? Muitas possibilidades que ele pode adquirir com todas essas adaptações. E realmente elas mudam a realidade da criança com deficiência. E vocês viram aí que não são adaptações assim, né, com instrumentos, com materiais de última geração, com o que eu precise comprar, ter muitos gastos, não, é o dia a dia mesmo dessa aluna, desse aluno, né, dessa criança na sala de aula. Podemos, isso. Aqui nós temos auxílios ópticos e não ópticos, que foi um dos módulos também que nós trabalhamos, mas como nesse módulo nós estamos trazendo, né, os auxílios, os materiais, também as adaptações, então, tem aqui algum material, né, usados para aumentar a imagem. Nós temos aqui o primeiro, são lupas, né, que são materiais que não ópticos, né, e para todo o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da criança. Então, os ópticos e não ópticos. Então, nós temos aí os ópticos, que as lupas, né, para ampliação desse visual, né, para melhorar, atingir esse campo visual da criança. Eles aumentam a imagem, filtram o espectro e a luz, condensam a imagem, né, então são todos esses recursos. Os não ópticos, né, são modificações materiais no ambiente para ampliação. Foi o que nós falamos, as canetas, os lápis, né, a fonte maior, nós temos a prancha, né, que eu disse também, que foi falado aí em cima, então melhora a condição de escrita, de leitura, né, o controle da iluminação, então esses auxílios são os não ópticos. E temos os auxílios eletrônicos, aqueles que associam, né, nos sistemas ópticos e eletrônicos. Vídeo ampliação, a tecnologia de informação, né, isso, eles auxiliam, né, no ajuste do tamanho, ajuste de brilho, cor, então ali você já faz, né, é bem mais dinâmico, porque você já faz ali, já amplia, já deixa pronto ali junto com o aluno, né, sintetizador de vozes, essas leituras, né, com esses sintetizadores, e vão fazendo ali os ajustes de cores e iluminação. Podemos continuar. Aqui nós temos alguns materiais de estimulação, né, os materiais, alguns reais, vamos dizer assim, né, o pente, outros bem próximos, né, o carrinhos, né, que dá a sensibilidade mesmo, e o visual de um carrinho, um carro, né, mas em pequenas dimensões, mas que ele pode estar visualizando, né, porque eu posso utilizar esse material para aquela criança, para aquele aluno que tem uma baixa visão bem comprometido, né, então ele não só contato, né, ele vai percebendo todo o material ali no concreto, né, o mais próximo do concreto possível. Então, aí vocês estão vendo também as cores, né,
como estão sobrepostas, né, esse material, o amarelo no vermelho, então, sempre jogar com essa, fugiu agora a palavra, mas com esse destaque, né, destacando uma cor com a outra. Esse material é muito bom para que os alunos, né, tenham esse conhecimento, e é um material, assim, para ser trabalhado também logo no infantil, né, para reconhecimento, para conhecimento, a utilização tátil, né, desses materiais de estimulação. Nós temos outros de percepção visual, o outro era contraste. Agora, uma palavra tão utilizada, mas tem hora que pode. Agora, a percepção visual também, nós temos aí um sexteto em cores, né, utilização de cores, nós temos aí, nós podemos fazer esse jogo também da memória, né, e trabalhando também bastante cores, as cores mais fortes, bem mais destacadas, visíveis. Temos aí o de sombra, né? Esse aqui é o material confeccionado, foi confeccionado pela Karina também, né? Que traz essa percepção de cores, através dos jogos, né? Aqui, como esse, em cores aqui, nós podemos fazer o jogo da memória, fazermos vários, né? Às vezes você tem um material, mas você pode explorá-lo de várias formas, né? Não vamos nos ater apenas àquilo que o material traz. Vamos supor, eu vou trabalhar cores aqui. Ele é um jogo só de memória. Não, ele é um jogo de memória, mas dentro do jogo de memórias eu posso fazer o pareamento, eu posso fazer, né, várias outras, fazer com que esse material me proponha várias outras utilizações para ampliar, né, esse material e essa necessidade que a criança tem, né, de estar em contato com todas as percepções visuais. Podemos continuar? Nós temos aqui o livro interativo, né, ele é com relevo, né, ele tem várias peças, então nós temos esse livro também que trabalha muitas percepções, o tátil, né, para que a criança amplie o seu vocabulário, o seu conhecimento. Nós temos o livro, né, com fontes ampliadas, né, várias escolas têm recebido esses livros, tanto interativo quanto de fonte ampliadas. Então, trabalhar não só com esses alunos, mas em sala, com todos, né, os alunos. Podemos? Isso, aqui nós temos uma calculadora, né, uma calculadora também específica, né, com os numerais já ampliados, com toda a acessibilidade, o jogo de dominó aí, que nós podemos explorar como jogo de dominó, mas podemos explorar também como, né, colocá-lo, quantificar, tudo isso. Reconhecimento de numerais, né, de quantidade. Podemos passar para outra. Esse aqui nós já vimos, Wagner. E estamos deixando aqui, né, alguns materiais, todos esses slides, né, para que vocês possam fazer uma leitura mais
detalhadas sobre eles, estamos deixando aqui algumas fontes, né, para que vocês possam pesquisar, né, terem mais conhecimentos, né, ampliar, porque são fontes que vão trazer para vocês também, né, complemento, vamos dizer assim, um complemento daquilo que foi exposto hoje. Então, espero que vocês, né, aproveitem bastante, tenham aproveitado bastante esse curso de baixa visão, que ele tenha sido esclarecedor para vocês, né? Nós, eu e Karina, a plataforma, fizemos com muito carinho, né? Trabalhamos em cima desse curso com muito carinho, principalmente com dicas, né? Da nossa vivência de sala de aula, que é muito importante, porque às vezes você lê, né, faz uma leitura, não entende, então eu acho que com dicas, né, com cursos mais voltados, bem específicos, né, como nós construímos esses, com diversas experiências, né, por nós vivenciadas, que vocês possam ter um bom proveito, que seja muito relevante, tenha sido muito relevante para vocês, porque para nós foi uma satisfação muito grande. E Karina, né, acabou tendo uma dificuldade aí, a internet, um problema de internet, e acabou não conseguindo, né, participar, mas com certeza ela pode, né, Karina, fazer gravar um outro dia, um agradecimento, porque nós estamos muito felizes e agradecidas por tudo que nós vivemos nesses 5 módulos, né, que vocês façam bastante uso desse material, dessas experiências. Beijo muito grande para vocês, agradeço a todos, estarmos juntos em todos esses momentos. Beijo muito grande, muito agradecida. Tchau, tchau. Até o próximo, hein? Beijo.